Boa noite, galera. Bora lá então, aulinha de física no lugar da aula de química, né? Nós vamos dar continuidade aqui ao assunto que a gente falou na aula passada, que é sobre resistores. Eu vou dar um retorno rapidão aqui, para a gente ver algumas coisas antes de prosseguir. É o seguinte, na aula anterior, nós falamos sobre o significado de resistência elétrica e vimos que o conceito de resistência foi definido por Simon Ohm, o cientista cuja unidade de resistência elétrica é em sua homenagem. Então, a resistência elétrica foi determinada, todas as suas particularidades, através de duas leis, que são a primeira e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala que existe uma dependência entre a resistência elétrica, a corrente elétrica e a diferença de potencial no circuito. Então, lembrando, a primeira lei de Ohm é essa importante equação aqui, V igual a R vezes I, que fala que quando é estabelecido uma diferença de potencial nos terminais de um condutor, essa diferença de potencial ela gerará uma corrente elétrica nesse circuito. Essa corrente elétrica será intensa quando a resistência do material é pequena. E essa corrente elétrica será muito pequena quando a resistência do material for grande. É isso que está escrito aqui. Ó. Para uma mesma diferença de potencial, material que tem grande resistência tem pequena corrente. Material que tem pequena resistência tem grande corrente elétrica. Aqui está exatamente a definição do que seria um condutor elétrico e um isolante elétrico. Exatamente nessa equação. Um isolante elétrico é um material que tem uma resistência elétrica imensa. A resistência elétrica é tão grande que, mesmo quando fornecido uma diferença de potencial no sistema, pelo fato da resistência elétrica ser muito grande, a corrente elétrica gerada será muito pequena. Tão pequena que podemos considerá-la quase que desprezível. É por isso que materiais como borracha, plástico e outros materiais aí do nosso mundo não conduzem eletricidade. E, ao contrário, né, os metais, como a gente já falou tanto sobre eles, são condutores e, dada a mobilidade dos elétrons livres, para uma certa diferença de potencial, a resistência elétrica deles é pequena, o suficiente para que seja produzida uma corrente elétrica notável. E essa corrente elétrica faz com que o circuito tenha, então, uma dinâmica, que a gente chama de corrente elétrica. Lembrando, corrente elétrica é uma medida do fluxo de elétrons no sistema. Então, quando uma fonte fornece uma diferença de potencial, à esquerda nós temos um potencial positivo, à direita um potencial negativo. Vocês pegam lá uma pilha, uma bateria, todos eles têm lá um sinalzinho positivo de um lado e o negativo do outro. Na verdade, não é porque é positivo de um lado e negativo do outro, não. É só para dizer que um lado tem um potencial e o outro lado tem um potencial menor. O que tem um potencial menor, esse circuito é fechado, essa diferença de potencial acelera todos os elétrons do circuito, gerando a corrente elétrica. Quando eu fixo aqui um ponto desse fio e faço uma medida da quantidade de elétrons que atravessa essa parte desse fio por segundo, eu tenho o que eu chamo de corrente elétrica. Por definição, é a variação da carga sobre a variação do tempo. Quantas cargas elétricas atravessa o circuito por unidade de tempo? É fluxo. Corrente elétrica maior significa que uma quantidade maior de elétrons atravessa o sistema numa certa unidade de tempo. Então, a corrente elétrica pode ser determinada por essa equação aqui, ΔQ sobre ΔT, ou por essa equação aqui, que é a primeira lei de Ohm, I igual a V sobre R. Multiplicando cruzado, eu volto lá naquela equação famosa, V é igual a R vezes I.
quem vê ri. Então, a primeira lei de Ohm é essa, e esta aqui é a segunda lei de Ohm, que tem um significado muito importante, que diz para a gente o seguinte: é possível medir um condutor, de isolante, qualquer material, ter que submeter esse material a uma corrente elétrica. Não precisa que esteja fluindo uma corrente elétrica para que eu consiga medir a resistência do material. Olha o que eu preciso para medir a resistência do material. Eu preciso do comprimento do material, eu preciso da grossura do material. Quando eu falo grossura, eu estou falando dessa área, a área de ação reta, essa área que você faz um corte no fio, você tem uma área que é um círculo. Quanto mais grosso é o fio, maior é essa área. Quanto mais fino é o fio, menor é essa área. Essa equação diz que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quanto maior o fio, mais maior é o número de choques que os elétrons podem ter. E é diretamente proporcional à área do fio. Fios grossos significa que no mesmo ponto do fio existem vários possíveis lugares onde os elétrons podem passar, porque ele é grosso, tem uma área grande. E por permitir maior chance para o elétron passar e colidir, ele diminui a resistência. Então, a segunda de Ohm, descoberta experimentalmente, fala que a resistência de um material é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área. E essa conceito que aparece chama-se resistividade do material. Essa resistividade caracteriza a natureza da matéria. O L e o A são as dimensões do material. Então, Ohm descobriu que, primeiro, resistência elétrica depende do material que eu estou dando. Cada material tem um corpo diferente, resistência elétrica diferente. O cobre tem uma resistência elétrica, o chumbo tem uma resistência elétrica diferente, a borracha tem uma resistência elétrica. E isso é por causa desse cara aqui, a resistividade. Resistividade é uma característica dos átomos que compõem o material. Então, ele caracteriza a matéria. E o L e o A caracteriza as dimensões do material. De posse disso, tudo isso eu já falei ontem, nós temos, então, um circuito elétrico, que é um circuito formado por um sistema fechado, interligando um resistor e uma fonte de potencial elétrico. Esse circuito é regido pela primeira e pela segunda lei de Ohm. Lembrando, a resistência elétrica, ela é uma grandeza, é uma propriedade da matéria que, em algumas situações, ela é requerida e em outras não. Qual é a função de um resistor no circuito elétrico? O que um resistor faz? Por que, se você abre uma placa de um computador, uma placa de qualquer dispositivo, qualquer circuito elétricozinho que você pega, você tem lá dentro desse circuito uma porrada de resistores? Por que eles são tão importantes? Está exatamente aqui na equação. Os resistores, quando eles alteram o valor da resistência em um certo ponto, eles forçam uma alteração inversa na corrente elétrica. Quando aumenta a resistência numa parte do circuito, eu diminuo a corrente elétrica e vice-versa. Então, eles são muito importantes para controlar essa corrente elétrica que é estabelecida em cada pedaço do seu circuito. Quando eu ligo essa tomada, fechando esse circuito, um terminal é positivo, o outro é negativo. Então, a diferença de potencial gera uma corrente elétrica nesse circuito fechado. Essa corrente elétrica flui primeiro no fio de cobre até chegar até a lâmpada. Nesse fio de cobre, nós temos um material caracterizado por baixa resistência elétrica. E por ter baixa resistência elétrica, a corrente elétrica passa por ele e, devido ao fato dos elétrons sofrerem pequeno choque, pouco choque com os átomos pesados, o átomo de cobre não se aquece. É por isso que esse material é muito utilizado para transportar energia elétrica de grandes distâncias e até mesmo para transportar energia elétrica em nossas residências, em pontos do espaço onde a energia só precisa ser transportada, não vai ser utilizada. Porque
Imagine se fosse um material de grande resistência. Aqui, somente nesse trânsito aqui, ao longo desse próprio caminho, parte da energia seria perdida. Por quê? Porque os elétrons, sofrendo grande resistência, eles colidirão mais com os átomos pesados do material, e o resultado dessa colisão é conversão da energia dos elétrons em calor. E essa energia térmica, ela rapidamente pode ser perceptível, pode derreter a parte de fora, né, que envolta aí esse fio e danificar o sistema. Então, entre o caminho da fonte e a lâmpada não há resistência elétrica. Mas quando eu chego aqui dentro, exatamente aqui dentro, eu tenho um material aqui enroladinho diferente, de natureza diferente. Na famosa lâmpada de tungstênio, o material é tungstênio. E tungstênio é caracterizado por material que tem grande resistência elétrica, ao contrário do cobre. Por ter grande resistência elétrica, quando a corrente elétrica chega aqui nessa parte de tungstênio, os elétrons são rapidamente freados, bruscamente freados, pela quantidade imensa de átomos pesados no caminho. O resultado disso é que os elétrons rapidamente perdem a energia cinética que eles têm, e essa energia é convertida em calor. O fio de tungstênio, em frações de segundo, alcança temperaturas de 500 graus Celsius. E por alcançar temperaturas imensas, ele emite luz. Então, para que uma lâmpada acenda em nossa residência, é preciso que esse processo físico aconteça. É preciso que entre a fonte de diferença de potencial e a lâmpada não haja resistência elétrica. A resistência é muito pequena, próxima a zero. Dentro da lâmpada, a resistência é grande o suficiente para converter energia elétrica, energia dos elétrons, em calor. E esse calor, por sua vez, se transformará em energia luminosa, em luz. Na grande maioria dos circuitos que contêm resistores com essa finalidade, o fenômeno acontece por isso, pelo chamado efeito Joule. O efeito Joule é exatamente a transformação da energia elétrica em calor. E nossa casa tem vários outros dispositivos, além da lâmpada, que funciona por efeito Joule. Né? Nós sabemos de vários deles. O chuveiro elétrico, a torradeira, né? Sei lá, tem vários outros, né? Ferro elétrico. E a finalidade deles é exatamente pegar a energia elétrica e, em alguma parte do circuito, converter essa energia em calor. E esse calor será útil aí pela finalidade. Ou aquecer a água, no caso do chuveiro, ou passar roupa, no caso do ferro elétrico. Então, a resistência elétrica é requerida em algumas situações. Mas em muitas situações, não. Né? Por exemplo, no computador, né, ele se aquece muito por causa do efeito Joule. Então, ele precisa ser refrigerado o tempo todo, é preciso ter um cooler, um sistema de refrigeração, senão ele será danificado. E vários outros exemplos onde ela não é requerida. A resistência ela é aplicável nesses sistemas através do que nós chamamos de reostatos. Reostatos são resistores que variam a sua corrente elétrica. Um exemplo de reostato está aqui e aqui. Eu vou explicar que esse aqui é bem melhor e é interessante. A ideia desse é o seguinte: você tem aqui um contato que fecha o circuito. A corrente elétrica vem da esquerda, ela passa aqui por esse fio, chega aqui, ela desce, chega no contato e faz esse movimento e vai até o terminal negativo. Então, se o contato está aqui, esse é o tamanho desse resistor. Resistor é esse cara marronzinho aqui, tá, gente? Se o contato está aqui, esse é o tamanho do resistor. Aí, quando a corrente passa aqui nesse resistor, o efeito Joule faz esse resistor aquecer e produzir calor. E a corrente faz a sua trajetória normalmente e vai para o terminal negativo. Mas aí você vai lá no seu botãozinho, aperta lá, tira esse contato daqui e joga ele lá para baixo. Coloca esse contato aqui, por exemplo. Aí a corrente elétrica vem, passa aqui nesse ponto e percorre esse resistor agora por um comprimento muito maior até chegar no contato
e fazer de novo o seu caminho até o final. O que aconteceu aqui? O comprimento do resistor aumentou. E nós vimos lá na segunda lei de Ohm que quando o comprimento aumenta, a resistência também aumenta. O resultado disso é que, quando o contato desce, a corrente elétrica passa, né, por uma distância maior ao longo do resistor. E com isso, o efeito Joule é mais abrangente. Então, nós temos uma produção de calor maior. Isso, por exemplo, poderia ser utilizado, né, gente, quando você transforma lá o seu chuveiro de verão para inverno. Na verdade, é isso que acontece. Quando você muda lá a posição de verão para inverno, você está simplesmente aumentando o comprimento do resistor. Quando você aumenta o comprimento do resistor, o efeito Joule fica mais abrangente e é a maior produção de calor. Com isso, a sua água se aquece mais. Ok? Então, os reostatos, eles são muito importantes. E existem vários sistemas eletrônicos que funcionam de acordo com a ideia da mudança da resistência elétrica, através dos reostatos. Um exemplo de um reostato está aí nesse vídeo. Observem que interessante esse vídeo. Ó. Você tem um circuito fechado, né, uma lâmpada, uma fonte de tensão, e você tem um resistor aqui. Ó. É exatamente esse arame enrolado aqui, como se fosse aquele arame do caderno, né? Aquele araminho do caderno lá. E observe o que esse cara está fazendo. O circuito, ele tem a lâmpada, um terminal da lâmpada está conectado à fonte, o outro terminal da fonte está conectado aqui à esquerda, aqui nesse resistor, nesse araminho aqui. O outro terminal da lâmpada está aqui, ó, nesse contato aqui, que é aberto. Isso significa que quando ele está com esse contato fora desse nosso resistor, o circuito está aberto e a lâmpada está apagada. Aí, de repente, ele vem e coloca o contato aqui. Quando ele coloca o contato aqui, vamos imaginar aqui, quando ele coloca o contato aqui, o que está acontecendo? Vamos supor que esse aqui é o terminal positivo do gerador e esse é o negativo. Então, uma corrente elétrica sai do terminal positivo, chega até o nosso resistor e aqui ela faz várias voltinhas aqui, ó, fazendo esse movimento aqui ao longo desse resistor enrolado. Quando a corrente elétrica chega no contato, ela passa através do contato e vai para o terminal negativo. Tudo isso aqui é como se não existisse. Então, nessa situação, o tamanho do resistor é esse tamanho aqui. Se o tamanho do resistor é este, então isso caracteriza uma certa resistência elétrica, ou seja, um certo aquecimento. E o resultado disso é que a lâmpada vai ter um certo brilho aqui, que é caracterizado pela corrente que chega nela. A corrente elétrica maior traduz um brilho maior. Mas aí o cara vai e começa a andar com esse contato para a direita. Quanto mais ele anda para a direita, maior fica o comprimento desse resistor. E esse resistor com comprimento maior traduz uma resistência elétrica maior. Aí, gente, vamos pensar o seguinte. Na primeira lei de Ohm, nós já vimos lá que se a resistência elétrica aumenta, a corrente elétrica diminui. Pelo próprio significado de resistência. Se a resistência é maior, a corrente elétrica é menor. E essa corrente menor é perceptível aqui, ó, porque à medida que ele anda com esse contato da esquerda para a direita, ele aumenta a resistência. O resultado de aumentar a resistência é diminuir a corrente. Nós conseguimos ver a diminuição da corrente através da diminuição do brilho dessa lâmpada. Olha, observe aí. Ô, Luiz. Oi. No caso, isso aí, por exemplo, é o que explica aqueles transformadores de energia lá de alta tensão que se colocam nos postes para poder Não. reduzir? Não, porque é o seguinte, é quase a mesma coisa, mas lá tem uma diferença. Esse dispositivo aqui, ele muda a resistência. Ao mudar a resistência, ele muda a corrente elétrica. Os transformadores, você mesmo já me contou a resposta. São transformadores de tensão. Tensão é a mesma coisa que potencial elétrico, né? Então, o que acontece? Geralmente, a fonte, a geradora, lá, a empresa, produz um potencial elétrico de milhares de volts. E esse potencial é transportado aqui pelos fios de cobre, a longas distâncias.
Óbvio que nossa casa não funciona com potencial de milhares de volts. Então, aquelas máquinas lá, aquelas caixas que ficam lá no alto dos postes, são chamados transformadores de tensão. Eles convertem uma tensão enorme para a tensão de 127 volts ou 220 volts, dependendo de como funciona na sua casa. Tá? O processo é quase parecido, mas existe uma diferença em relação a isso. Ok? Então, olha, observe o brilho da lâmpada, pessoal, ó, diminuindo. Ó. Ele vai começar, né, a andar para a direita e, à medida que ele fazer isso, o brilho dela vai diminuir. Acabou. Peraí. Deixa eu botar. Rapidão. Olha só. Ele está mostrando o circuito, a lâmpada. O circuito está aberto, né, a princípio, então a lâmpada está desligada. Então, ele vai fechar o circuito em algum ponto. Quando ele fechou o circuito, a lâmpada tem um certo brilho. Esse brilho é característico da corrente. Ele aumenta a resistência, a corrente diminui. Isso que é, então, um exemplo de um reostato caseiro, simples, mas que permite a gente evidenciar o fenômeno facilmente. Okay? Bom, além do reostato, um outro dispositivo muito importante que é muito utilizado em circuitos são os fusíveis. O Enem adora cobrar fusíveis nos exercícios. E a função dos fusíveis é muito interessante, porque olha só, imagine que você tem um supercomputador, computador caríssimo, com placa-mãe de alto custo, com materiais de alta qualidade, e aonde você mora tem muito curto-circuito, onde você mora tem muita queda de energia, por exemplo, por causa de tempestades, e existe a chance, a possibilidade de você perder esse seu computador, esse seu eletrônico, em uma dessas quedas, ou mesmo por causa da queda, ou por causa, de repente, de um excesso de corrente elétrica devido a uma tempestade, por exemplo. Então, uma maneira que eles criaram de proteger os eletrônicos deles serem queimados numa situação como essa, de sobrecarga ou de queda de energia, é através dos fusíveis. O que são os fusíveis? São pequenos dispositivos que são colocados em série dentro do circuito, em pontos específicos. E esses fusíveis, eles são criados, padronizados, para suportar uma certa corrente elétrica. Então, existe uma corrente elétrica máxima que tal fusível suporta, e existem fusíveis que suportam diferentes correntes elétricas, diferentes valores. E, obviamente, em algumas partes do circuito, eu preciso de corrente elétrica pequena. Em outras partes, corrente elétrica grande. Então, em cada parte, eu acoplo um fusível com esse valor máximo de corrente. Por que eu faço isso? Porque, se de repente ocorrer uma sobrecarga que iria danificar o meu eletrônico, antes mesmo dessa sobrecarga chegar nos componentes do meu circuito, ela tem que passar pelo fusível. E ao passar pelo fusível, esse valor de carga além do limite dele, ele queima, ele se rompe e ele fecha todo o circuito, o restante do circuito, e protege o seu eletrônico. Na verdade, o seu eletrônico não queimou. O seu eletrônico foi desligado automaticamente pelo fusível. Então, ele é muito utilizado. Olha aí um fusível sendo queimado. Ó. Então, perceberam? Uma sobrecarga passou no sistema, o circuito foi submetido a uma corrente maior do que o máximo que o fusível consegue suportar, e o resultado disso é que o fusível queimou. Ele abriu o sistema, abriu o seu circuito, e a outra parte lá à direita do seu circuito, que não poderia ser queimada, ficou protegida. Geralmente, quando em tempestades ou sobre queda de energias, ou mesmo quando um aparelho da nossa casa para de funcionar de repente, tem muitas pessoas que encostam de lado e jogam fora. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje todos os eletrônicos vêm com os fusíveis, com esses controladores. Então, você tem lá uma TV,
a sua TV parou de funcionar de repente, não liga de jeito nenhum, aí você fala, queimou, vou jogar fora, não funciona mais, né? Sendo que, na verdade, levando um técnico, ele vai lá, troca o seu fusível, pega o fusível que queimou, coloca o fusível novo, sua TV está novinha, folha funcionando, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Geralmente, os circuitos hoje não queimam assim facilmente. Bom, um outro exemplo interessante são o que nós chamamos de curto-circuito. Curto-circuito não é um dispositivo, mas é um fenômeno que acontece muito, principalmente quando pessoas inexperientes estão mexendo em rede elétrica. A ideia de um circuito elétrico você tem aqui um circuito inicial, né, e tem um resistor aqui entre A e B. E esse circuito está sendo submetido a uma corrente elétrica I. Essa corrente elétrica, inicialmente, flui de A para B, passa pelo resistor normalmente. Quando ele passa pelo resistor, parte da energia elétrica é convertida em calor e a corrente se restabelece e vai embora. Mas aí, você vem aqui nesse circuito e antes do resistor, acopla um fio elétrico de cobre nesse ponto aqui, A, e a outra parte do fio no ponto B. O que aconteceu aqui? Vamos pensar o seguinte. Aqui vem a corrente elétrica. Inicialmente, ela só tinha um caminho para ela seguir. Então, ela, obviamente, passava direto para lá. Agora, quando a corrente elétrica chega aqui no nó, ela encontra dois caminhos possíveis. Um caminho onde ela percebe que existe grande resistência à sua passagem e um caminho onde ela percebe que não há resistência nenhuma. Então, obviamente, como ela é inteligente, ela vai escolher passar pelo caminho que não tem resistência. E é exatamente isso que acontece. Quando você conecta os terminais aqui do seu circuito ao que a gente chama de fio de resistência nula, de resistência zero, ocorre um curto-circuito, quer dizer que você cortou o circuito. Olha bem, pessoal, cortou o circuito. Por que você cortou o circuito? Porque agora a corrente, quando chega no nó, ela passa integralmente através desse fio de resistência nula e continua o seu caminho para a direita, como se essa parte aqui não existisse. Agora vamos pensar que esse resistor aqui fosse uma lâmpada. Lâmpada é um resistor. Então, inicialmente, a lâmpada está funcionando, né? O circuito passa a corrente passa pela lâmpada, tal, normalmente. E quando você acopla aqui a direita da lâmpada e a esquerda da lâmpada, esse fio de resistência zero, a lâmpada simplesmente apaga. Apagou e ela não vai voltar a ligar nunca mais. Né? Você pode mexer nela, desenroscar, mexer no seu circuito. Enquanto você não desconectar esse fio aqui de resistência nula, essa parte do sistema está morto, não tem corrente elétrica. Isso é o nome que se dá para curto-circuito. Okay? Geralmente, quando as pessoas estão manuseando muitos fios, acontece de um fio encostar no outro, o positivo no negativo, por exemplo. Vai dar um fogo e o seu aparelho para de funcionar. Ele não queimou, mas você está em curto-circuito porque você impediu que a corrente elétrica chegue no seu eletrônico. Tá? Tá aí um exemplo disso, ó, de curto-circuito. A bateria está aqui, ligada ao terminal positivo da lâmpada, e a parte negativa ligada ao terminal negativo. Só que os fios estão cruzados. O que acontece pelo fato desse fio que está cruzado? A parte positiva, que é essa aqui, desculpa, eu troquei, a parte positiva gera a corrente elétrica e ela naturalmente faria isso. Ela iria até a lâmpada e voltaria, acenderia a lâmpada. Mas observe que, por estar cruzado, quando essa corrente elétrica chega aqui, ela percebe que ela precisa ir, na verdade, do potencial maior para o potencial menor. Esse é o objetivo dela. Só que aqui ela percebe que há um caminho aqui mais fácil. Quando ela chega aqui, ela pode simplesmente pular para cá e voltar. Não necessariamente precisa ir para essa parte do resistor. E por que ela realmente não vai, pessoal? Aqui tem um resistor, tem uma resistência à passagem dela. E aqui não tem resistência alguma. É um fio de cobre puro. Então, é muito mais fácil para a corrente fazer esse caminho sem sofrer resistência alguma do que ela passar por um resistor lá. Então, esse sistema está em curto-circuito porque ele está interligado por um circuito fechado de resistência igual a zero. Então, a sua lâmpada não vai funcionar, vai ficar apagada.
Ela não está queimada, não. A lâmpada não queimou. Mas não há corrente passando nessa parte, porque o seu sistema ele para aqui. O circuito morre aqui e volta. Essa parte não é alimentada por corrente elétrica. Okay? Bom, e isso pode ser imaginado também em um circuito um circuito um pouco diferente. Aqui nós temos uma planta de um circuito elétrico aqui, e nesse circuito nós temos alguns resistores. Um resistor de 10 ohms, um de 30, um de 8, um outro de 30, um outro de 5. E vamos imaginar, vamos pensar o seguinte, pessoal, não importa de onde a corrente vem, porque eu não sei. Eu não sei onde é o terminal positivo, onde é o negativo. Mas vamos imaginar nós aqui agora que a corrente passa aqui, ó, da esquerda para a direita, passa pelo resistor de 8 ohms e chega no ponto P. E o que acontece com essa corrente que vem aqui, passa pelo de 8 ohms e chega no ponto P? Pessoal, olha só. Aqui ela vai ver que ela chegou em um nó, então ela tem duas possibilidades. Né? Esse nó divide a trajetória dela em duas. E ela vai se dividir realmente. Vai passar uma parte em um, uma parte em outro. Como que vai ser a divisão? O ponto, a parte desse circuito que tem resistência maior, terá menor corrente. O próprio nome de resistência quer dizer isso. Resistência maior, menor corrente. A resistência aqui é a soma de duas. Né? Se ela passasse aqui, ela teria duas. Essa de 5, depois é de 30. A resistência aqui é zero. Então, como eu falei para vocês, ela vai escolher passar integralmente na parte do circuito de resistência zero. Então, se uma corrente vem aqui e passa no de 8 ohms, ao chegar aqui, ela desce inteiramente e passa aqui nessa trajetória e continua para lá. Esse ramo aqui, então, é como se ele não existisse no seu circuito. Ele pode ser desprezado, porque ele não será percorrido por nenhuma corrente elétrica. A gente diz que esse pedaço aqui, ó, está em curto-circuito. Tá? Interligado, está em curto-circuito, não funciona. Circuito. O cara está testando aqui, está mostrando aqui que um circuitozinho dele está funcionando. Tem uma bateria, tem um LEDzinho, e esse LEDzinho está ligado aos terminais pelos fios condutores. Quando ele conecta os fios condutores no terminal positivo e negativo, é gerado, pela diferença de potencial, é gerada uma corrente elétrica e o LEDzinho acende. Vocês viram isso? Agora que ele testou, ele vai lá no circuito maior. E olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar simplesmente um pedacinho de fio de cobre. Esse fio de cobre é um pedacinho de condutor de resistência igual a zero, porque cobre tem resistência muito pequena. Então ele vai primeiro ligar o circuito dele. Olhem bem. Ele liga o seu circuito, ó, o gerador vai promover uma corrente elétrica e todas os LEDzinhos, as lâmpadazinhas estão acesas, mostrando que elas estão iluminadas, portanto, sendo percorridas por corrente elétrica. E olha o que ele vai fazer agora com esse condutorzinho dele aí. Ó. Veja o que aconteceu. Exatamente o que eu tinha falado para vocês. Ó. Se a corrente vem daqui ou daqui, não importa. Vamos imaginar que ela vem daqui. Ela vem daqui, passava nessa lâmpada, descia e fazia sua trajetória para lá. A lâmpada, então, estava acesa porque era percorrida por corrente elétrica. De repente, ele conecta aqui nos terminais à esquerda e à direita dessa lâmpada um novo caminho, uma nova possibilidade, uma nova trajetória para a corrente. Então, a corrente que vinha aqui, que passava integralmente pela lâmpada, tem duas possibilidades para ela, e essa possibilidade é melhor, porque a resistência é zero. Então, ela chega aqui, sobe integralmente, passa por esse fio e desce lá na frente. Esse pedaço aqui, então, onde está a lâmpada, não é percorrido por nenhuma corrente, portanto, está em curto-circuito. É isso aí. Ó. Okay? Aí um exemplozinho de curto-circuito. Bom, finalizando, agora nós temos disjuntores. Disjuntores são dispositivos muito importantes, mas a finalidade dos disjuntores é controlar a corrente elétrica
da residência inteira. Geralmente, quando o eletricista vai instalar lá no sistema elétrico de uma casa, eles costumam colocar um disjuntor para cada funcionalidade. Um disjuntor para chuveiro, um disjuntor para tomadas, um disjuntor para lâmpadas. O que quer dizer isso? Se você desliga o disjuntor das lâmpadas, nenhuma lâmpada da sua casa funciona, mas as tomadas funcionam normalmente, o chuveiro funciona normalmente. Se você desliga o disjuntor das tomadas, as tomadas todas deixam de funcionar, mas as lâmpadas continuam funcionando normalmente, o chuveiro normalmente, as outras coisas normalmente. Os disjuntores, eles permitem essa versatilidade. E como que eles fazem isso? Sim, eles vão abrir ou fechar o seu circuito, como vocês estão vendo aí. É uma chave de ligar e desligar. Então, você poderia me perguntar assim, Luiz, então disjuntor e fusível é a mesma coisa? A resposta é não, não são a mesma coisa, porque eu acabei de falar para vocês que o fusível é como se fosse algo descartável, um copo descartável. E o disjuntor é um copo de vidro, aqueles bem caros, importantes que você gosta. Quando você pega um copo descartável e usa, né, o próprio nome já diz, você joga fora. E o copo de vidro você coloca lá para lavar e usa de novo depois. O disjuntor é uma peça permanente do seu sistema. Né? Ele serve para você controlar o seu sistema, mas ele também tem limites. Né? Chegando a um certo limite de corrente elétrica que percorre um certo disjuntor, ele destrava, ele desliga. Geralmente isso acontece muito em chuveiros, quando as pessoas ficam muito tempo debaixo do chuveiro, principalmente na posição inverno, chega um certo momento que o disjuntor desliga o seu chuveiro, porque ele é percorrido por sobrecarga. Né? Então, ao mesmo tempo que eles permitem ligar e desligar parte do sistema, eles também protegem de sobrecarga. Né? Se o seu sistema lá no padrão, de repente, é submetido a uma sobrecarga,